Olá, bem-vindo! Nesta semana falamos sobre riscos calculados. Fazer uma avaliação dos riscos, identificar os benefícios desses riscos e, no final, fazer um balanço dos dois e tomar uma decisão. Não saia daí! E continuamos este mês dedicado ao dinheiro e aos investimentos. Falamos hoje então sobre riscos calculados e começamos por analisar os riscos. No nosso primeiro, ou na nossa primeira conversa deste mês, falei-vos sobre o questionário financeiro de Chris Lascaux, que eu fiz e o qual recomendo a todos porque de facto é uma forma excelente de identificar os traços da nossa própria personalidade que podem estar a bloquear o nosso processo decisivo, o que é extremamente negativo em termos de investimento e até mesmo de decisões que tomamos. E depois, a semana passada, com o Jorge, falámos também da tolerância ao risco. Estes dois fatores são realmente os mais importantes. Portanto, primeiro, eu digo e diria que primeiro há que realmente fazermos uma autoanálise e analisarmos realmente os traços da nossa personalidade, por que razão é que, por exemplo, podemos ser um pouco medrosos e termos uma pouca tolerância ao risco, vermos realmente todos aqueles conceitos com os quais crescemos, porque muitas vezes é dessa bagagem familiar e dessa bagagem cultural que vêm muitos destes conceitos e muitos destes medos que nós podemos ter e tomarmos um conhecimento de todos esses fatores que podem estar a influenciar o nosso processo decisivo. Mais uma vez, eu recomendo realmente o questionário porque ajuda neste processo, uma vez que são umas perguntinhas bastante simples que pode responder em poucos segundos, porque são realmente perguntas muito diretas, mas que daquelas perguntinhas muito diretas, o resultado que vai obter daí poderá de facto ser algo que vai mudar a sua percepção da forma como você lida com o dinheiro, a sua percepção dos riscos, a sua percepção de investimento e ajudá-lo a tomar melhores decisões. Certamente ajudou-me muito e eu acho que isto é um passo fundamental antes de tomar a decisão de investir ou antes de tomar a decisão de seja o que for, tomar uma decisão, é muito importante que nós primeiro nos analisemos a nós próprios e vejamos quais são realmente os problemas para que possamos, depois de os identificar, termos a noção de que estão lá e o que devemos fazer para os minimizar, que foi o que eu fiz. E depois de ter então este processo e de realmente identificar o que é que poderá estar na base de alguns problemas que possa ter, obviamente há pessoas que não têm e que estão perfeitamente à vontade, tal como o Jorge dizia, identificar a nossa tolerância ao risco e então, a partir daí, escolher o tipo de produto em que queremos investir. Obviamente isso é muito importante. Eu vou estender um pouco mais esta questão a outras coisas, como por exemplo decisões que tem que tomar dentro da sua própria empresa, como por exemplo uma parceria importante que lhe foi proposta e obviamente que há riscos envolvidos, poderá ter algum investimento ou alguns custos associados a essa parceria e que há que analisar. E então eu vou realmente estender um pouco porque eu acho que isto não se circunscreve apenas
aos investimentos tradicionais, como é o caso do mercado imobiliário, como é o caso do mercado acionista, etc, etc, eu acho que acaba por se estender um pouco a tudo, e nomeadamente a todas as decisões que envolvam dinheiro. Eu noto que isso realmente acontece comigo, e tem vindo a acontecer comigo, e é por isso que estou neste momento a trabalhar para que consiga libertar-me um pouco desses medos. Portanto, depois de ter essa análise, fazer então um pequeno quadro, muito simples, um pequeno quadro. A primeira coluna, os riscos, a segunda coluna, os benefícios. Automaticamente, quando olhamos para uma tabela, para um quadro, acaba por ser um documento. E aí o empresário em nós começa a trabalhar, porque é algo que nos é familiar como empresários. Nós estamos habituados a ler relatórios, estamos habituados a ler tabelas, estamos habituados a ler todo este tipo de documentos, e para nós são documentos que nós lemos com uma certa imparcialidade e com uma certa objetividade. Portanto, são dados, é como se fosse um dado estatístico, e isso vai ajudar-nos talvez a distanciar-nos um pouco daquele risco, e acabamos por poder analisá-lo de uma forma mais objetiva, e nomeadamente se pusermos os benefícios ao lado, conseguimos fazer a comparação, em vez de estarmos a fazer o processo mental em que o tal arquétipo, no meu caso o inocente, está sempre ali a dizer-lhe não faça, cuidado, etc. Automaticamente, ao fazer a tabela e colocar todos os riscos, é muito mais fácil fazer uma análise, e essa análise é aquilo que nos vai ajudar a tomar a decisão certa. E agora que já temos a nossa coluna com os riscos preenchida, vamos então aos benefícios. E isto é importante porque muitas das vezes, certamente era o que estava a acontecer comigo, a forma como nós associamos ou vemos os riscos está grandemente inflacionada. Nós acabamos por ver os riscos como o papão grande e minimizamos os benefícios. E isso não é positivo, uma vez que vai originar uma decisão que não é equilibrada e certamente não será a melhor. Portanto, automaticamente, se nós fizermos a dita lista, tornamos-nos mais objetivos, pois vemos que existe risco, obviamente, mas em tudo o que nós fazemos na nossa vida existe risco. Se formos a ver, quando andamos na rua, estamos a correr o risco, podemos ser atropelados, pode acontecer alguma coisa. Quando vamos para um parque natural, pode-nos cair uma árvore em cima, pode cair-nos um raio, podemos ter todo esse tipo de problemas e nós continuamos a sair de casa, nós continuamos a andar na rua, nós continuamos a ir a parques naturais, porque se nós fôssemos maximizar todos esses riscos, já não seria estarmos receosos de correr riscos, mas seria sermos paranoicos. E isso não é de forma alguma positivo ou a forma como qualquer um de nós está na vida. Portanto, há que, e se virmos as coisas de uma forma absurda, como esta minha agora, obviamente, se virmos as coisas desta forma absurda, conseguimos perceber que em tudo o que nós fazemos há risco, mas que temos que realmente perceber o peso do risco e o peso dos benefícios que nós temos também com essa decisão, e depois ver qual dos dois pesa mais. Eu acho que isso é que é o importante. E, portanto, automaticamente, se nós tivermos essa percepção e começarmos a ver os benefícios, por exemplo, investir no mercado acionista, se conseguir investir os tais 1000 euros que o Jorge recomendou, vai ter um retorno maior do que o dinheiro no banco, tal como ele também mencionou. Neste momento, as taxas de juros estão abaixo das taxas de inflação, e daí que o dinheiro está a perder valor em vez de estar a ganhar. Portanto, sim, tem sempre ali um pequeno juro ali a crescer, mas que não é nada. Basicamente, não é absolutamente nada. Ao passo que, por exemplo, se investirmos no mercado acionista,
há o risco do mercado cair ou de haver ali uma certa perda, mas a longo prazo tem sempre tendência a subir e, obviamente, que o retorno que vamos ter do investimento vai ser muito maior do que ter o dinheiro no banco, que é certamente a forma mais segura, tal como o Jorge também disse. Em relação, por exemplo, a uma parceria na nossa empresa, poderá, obviamente, haver alguns custos associados, mas vamos analisar, por exemplo, os benefícios. Podemos ter muito mais exposição, pode dar mais prestígio à empresa, pode ser algo que é positivo e que vai associar a empresa com esse tal parceiro comercial e que, obviamente, poderá traduzir-se em mais clientes e, obviamente, isso vai traduzir-se em mais receitas para a empresa. Portanto, o tal risco do investimento poderá estar lá, mas se formos a ver os benefícios que pode colher desse risco também estão lá e têm que ser analisados de uma forma objetiva e tem que se lhe dar o peso que todos estes fatores realmente têm e não inflacionar nenhum destes pontos, que eu acho que em pessoas como o meu caso acontece. Nós estávamos a dar, ou eu estava a dar mais peso aos aspectos negativos, portanto aos riscos, do que propriamente aos benefícios que eu iria colher dessa decisão, ou desse investimento, ou do que quer que fosse. Portanto, ao pôr as coisas num papel, acaba por ser mais familiar. Estamos a ver um relatório e acabamos por nos distanciar e tentamos ser um pouco mais objetivos na nossa decisão. E pronto, já temos a nossa coluna preenchida com os riscos, temos a nossa coluna preenchida com os benefícios, já fizemos a nossa análise dos prós e dos contras e estamos então prontos para tomar a nossa decisão. Eu penso que isto é muito importante porque é daqui que nós conseguimos libertar-nos um pouco da nossa parte emocional, que poderá ser a causa de, por vezes, não avançarmos com determinadas decisões ou investimentos, precisamente por termos um pouco de medo. Certamente isso era o que estava a acontecer comigo. Por isso eu acho que é importante olhar para os dois lados e não inflacionar nenhum deles, que eu acho que era uma das coisas que eu fazia. Portanto, eu dava muito mais peso aos riscos do que aos benefícios e isso, obviamente, irá produzir um resultado desequilibrado, porque, obviamente, se estamos a dar mais peso ou estamos a focar-nos mais num só lado da situação, tal como costumam dizer, há sempre dois lados para a mesma história, portanto, há que ver os dois lados e há que analisar os dois lados com a mesma objetividade. Por isso é que eu sugiro que faça uma tabela e que ponha num documento, porque como empresários estamos muito habituados a ler documentos, a ler relatórios, a ler tabelas, gráficos e ao estar escrito, ao ser um documento que nos é apresentado, acaba por ser algo muito mais objetivo e do qual nos distanciamos, ou temos mais capacidade de nos distanciar e tentar bloquear um pouco aquele emocional, aquela emoção que nós podemos ter e que poderá estar a bloquear-nos. Portanto, é importante que nós analisemos as coisas e vejamos, porque obviamente muitas vezes iremos acabar por perceber que os riscos são realmente muito elevados e se calhar os benefícios que estávamos a pensar que iríamos ter talvez não sejam tão grandes como até pensávamos e se calhar não vale a pena. Obviamente que isso irá acontecer. Não estou a dizer que todas as vezes que vamos fazer isto, todas as vezes acabamos por investir, porque então isso não seria ser objetivo. A finalidade deste exercício é precisamente atingir a objetividade
e ver realmente se vale a pena ou não. Analisar muito bem todos os pontos, todos os aspectos desse investimento ou decisão e acabar por tomar a decisão que acha que é mais equilibrada para a sua empresa ou para si. Porque aí é que é daí que vem realmente o equilíbrio, é perceber as coisas, perceber os prós, perceber os contras. Obviamente, algumas vezes irá perceber, ok, há ali um risco, mas eu posso ter muitos benefícios com isto e se calhar vai ser algo que vai ser muito positivo para mim, não só nesta vertente, mas em mais vertentes. Portanto, se calhar vale a pena correr este risco. Outras vezes vai dizer, não. Os benefícios são estes, sim senhor, são realmente importantes, mas os riscos que eu vou correr para ter estes benefícios, se calhar não vale a pena porque o risco é muito grande e o benefício não é assim tão grande. E aí está na altura de dizer, não vou por aqui, não vou tomar esta decisão porque não é positiva para a minha empresa, não é positiva para mim. A isto chama-se um risco calculado. É quando sabemos que ele lá está, sabemos que vamos correr este risco, mas calculamos que ele possa ocorrer, contudo, analisamos a situação, analisamos todos os aspectos da situação objetivamente e acabamos por perceber que talvez os benefícios sejam maiores do que o dito risco e daí decidimos andar para a frente. E aí este risco torna-se um risco calculado. E por hoje é tudo, espero que tenha gostado desta nossa conversa de hoje sobre riscos calculados. Mais uma vez gostaria de dizer que isto reflete apenas a minha opinião pessoal e, na realidade, o processo pelo qual eu mesma estou a passar neste momento, uma vez que para mim está a ser um processo de aprendizagem e que eu decidi partilhar consigo porque talvez possamos fazer esta caminhada juntos, porque não? E daí que, mais uma vez, eu volto a dizer, não deve ser tomado como qualquer tipo de consultoria financeira, uma vez que, como sabe, não sou consultora financeira, longe disso. Estou neste momento a passar pelo processo de aprendizagem, portanto, caso necessite de algum aconselhamento profissional, eu recomendo mais uma vez que procure um consultor financeiro na sua área. Mas, se por acaso está na mesma caminhada que eu e tem outras sugestões ou gostaria de partilhar a sua experiência, por favor, sinta-se à vontade de partilhe. Partilhe com os seus amigos, porque não? Partilhe. E assim tornamos as nossas conversas ainda maiores e subscreva ao canal, pois assim receberá uma notificação de uma conversa nova todas as semanas. Eu espero que tenha uma ótima semana. Até para a semana. Muito obrigada por estar aí desse lado. Adeus!